A paz do Senhor, igreja. Todos animados? Viram que hoje o pregador vem no estilo. Hoje vem no estilo. A paz do Senhor mais uma vez. Hoje tenho a honra e a oportunidade de estar a ministrar a poderosa palavra do Senhor. E eu queria que os irmãos, por favor, abrissem as vossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, a partir do 8º versículo. Hoje o nosso tema é importantíssimo. Em Romanos, capítulo 1, versículo 8, diz assim, e já está na tela. Antes de tudo, sou grata, meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está a ser anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês. As minhas orações, e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isto é, para que eu e você sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido de fazê-lo até agora. O meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Versículo 14. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês que estão em Roma. Versículo 16. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Vamos ficar de pé, vamos orar. Que agora no momento da palavra, o Espírito Santo já tem ministrado no teu coração desde o início deste culto, que neste momento Ele possa tocar mais e mais no teu coração. Espírito Santo de Deus, nós entregamos este momento a Ti. Espírito Santo, o Senhor é magnífico, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é glorioso, o Senhor Jesus Cristo, Senhor, é Rei dos reis, é Senhor dos senhores, é Deus dos deuses. Não existe impossível, Senhor, para Ti, Senhor. Pai, o Senhor pode abrir, Senhor, todas as portas, Senhor. Pai, que agora o Senhor venha falar ao nosso coração, através das sagradas escrituras, que pessoas que hoje vieram aqui, Senhor, desanimadas, que elas venham sair aqui alegres, que pessoas que hoje vieram aqui com depressão, que elas venham ser curadas, que pessoas que hoje vieram enfermos, hoje eles venham sentir o Teu toque e venham sair daqui sãos, que pessoas que hoje desejam ser batizados com o Espírito Santo, inunda-nos, Senhor, com a Tua presença, Senhor, e que nesta sala nós venhamos sair diferentes. Pai, que o Teu Espírito Santo toque em cada um de nós. Pai, que nós não fiquemos calados diante da Tua presença, mas levantemos, Senhor, a nossa voz e te glorifiquemos pelo que Tu és. Pai, que o Senhor venha falar ao nosso coração. Venha, Senhor, inundar-nos, Senhor, com a Tua presença, porque a Tua presença vale mais. A Tua presença, Senhor, vale mais. E que o Teu Espírito toque no nosso coração. É que eu te peço e agradeço no nome de Cristo Jesus. Amém. Podem sentar-se, irmãos, por favor. Nós lemos aqui uma passagem icônica. Uma passagem poderosa. Se existe um livro importantíssimo para o crente, é a carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos. Esta epístola, ela mudou drasticamente a vida da igreja. Dia 31 de outubro, pessoal, normalmente
celebra-se o dia do Halloween, o dia das bruxas. Mas para nós cristãos, nós não celebramos, ou nós não temos falado do evento importantíssimo. E esse evento que hoje eu quero falar, e que vai passar agora na tela, hoje eu quero falar com os irmãos sobre a Reforma Protestante. Se existe, como o meu tema é história, então hoje vamos fazer algo mais diferente. Está bem? Porque todos já sabem, até quem estuda nas escolas portuguesas, a Reforma Protestante é o tema essencial. Todos acabam por conhecer quais é que são os dogmas e as nossas bases. Só para nós termos ideia, nós não teríamos a igreja que nós temos hoje, agora, neste exato momento, se não fosse a Reforma Protestante. Nós não teríamos uma igreja Assembleia de Deus, nós não teríamos uma Deus e Amor, nós não teríamos uma igreja batista, nós não teríamos uma igreja presbiteriana, nós não teríamos uma igreja metodista, se não fosse graças a homens que Deus utilizou para trazer uma reforma à igreja. A Bíblia hoje que nós temos em português também foi obra da Reforma Protestante. Tudo que vem a ser alterado, a oportunidade e a honra de estarmos aqui, foi graças à Reforma Protestante. Porque se fosse até celebrado antes, a pregação nem seria em português, seria em latim. E todos aqui sabem latim? Então, graças a Deus que é em português. Já é uma vitória gigante. Ou seja, nós vamos hoje falar muito sobre o livro de Romanos, como também vamos falar sobre a Reforma Protestante. E vamos dar, neste caso, uma aula de história. Então posso ter a vossa atenção, meus caros alunos? Então, para agora aprendermos um pouco. Está bem? No próximo slide, eu quero-vos agora fazer uma pergunta. Porque isso agora é de conhecimento geral. Vocês todos conseguem visualizar? Está bem? É agora que o professor tem que entrar em ação. Então vamos lá verificar. Vamos ver deste senhor que está... Vou até andar. Hoje vou ter que chatear um pouco as câmaras. Está bem? Deste senhor que eu estou aqui a apontar, mais rechonchudo. Está bem? Alguém consegue reconhecer quem é esse senhor? Alguém já disse Calvino. O Sérgio já disse que já sabe. Alguém sabe? Quem sabe pode levantar a mão. O Estevão disse que já sabe. Já dou uma dica. Não é João Calvino. Está errado. Dou outra dica. Ele é inglês. E é um monarca. E ainda dou uma outra ajuda. É da casa dos Tudor. Ok? Ele chama-se Henrique VIII. Está bem? Rei da Inglaterra. Ele é que permitiu a criação da igreja anglicana. Está bem? Que é a igreja inglesa. Os ingleses são conhecidos como anglo-saxões. Então, quando nós chamamos a igreja anglicana, nós naturalmente chamamos essa igreja a igreja inglesa. Está bem? E o do meio? Quem é que sabe? Esse é o mais fácil. Esse é o Martinho Lutero. Agora, quem é o outro senhor barbudo? Esse senhor é uma inspiração para todos os homens que desejam ter uma bela barba. Recomendo-os vivamente. Esse senhor chama-se João Calvino, que é o criador da igreja, neste caso calvinista, que dá origem à igreja presbiteriana. Está bem? Como outras denominações que nós também podemos encontrar. Mas por que eu mostrei esses três senhores? Por que é necessário falar da Reforma Protestante? De fato, muito nós como crente, infelizmente, temos pouquíssimo conhecimento da história da nossa fé. Nós não sabemos, por vezes, nem quais é que são os livros que a Bíblia contém. Há pessoas que ainda não sabem que a Bíblia tem, neste caso, quantos livros? 66. Ou seja, nós vamos começar a observar que muitos ainda não sabiam quem era João Calvino, Martinho Lutero e Henrique VIII. E é exatamente que é isso que eu quero falar.
Quando nós vemos o livro de Romanos, Paulo vai começar a colocar uma questão essencial, que é, como é que o humano pode ser salvo? E a Reforma Protestante veio exatamente dar a resposta a essa questão. Como é que é possível o homem obter a salvação? O homem que é pecador, o homem que é falho, como é que ele consegue ter comunhão com um Deus perfeito? E é exatamente isso que agora eu quero falar com os irmãos. Então vamos voltar alguns séculos atrás? Vamos então para a Idade Média. Por que aconteceu a Reforma Protestante? E eu vou tentar explicar do mais simples possível, está bem? Se ninguém compreender, faça algum sinal, alguma careta que eu já vou compreender. Tá? Agora, na Idade Média, os irmãos sabem que só existia na Europa a Igreja Católica Romana. E o único representante da Igreja Católica é o Vigário de Cristo, ou seja, o Papa. E o Papa, ele comandava toda a cristandade. Dou-vos um exemplo. Um rei não se poderia autodenominar-se rei sem antes receber a aprovação do Papa. O Papa era o centro de toda uma vida espiritual, mas ele também desejava estar numa vida também secular. Neste caso, político, económico, social. O Papa era extremamente importante naquela altura. E claro que todos os habitantes eram cristãos. Eles não sabiam nem ler nem escrever, um camponês não se preocupava com isso. Quem tinha o cuidado do conhecimento era a igreja. Só eles é que tinham a Bíblia. Os crentes normais não tinham a Bíblia. Hoje, graças a Deus, cada irmão pode ter uma Bíblia física, pode ter uma Bíblia no telemóvel. Algo que antes era só o privilégio para alguns. Mas dentro da igreja havia algo que é muito conhecido, que se chama-se corrupção. Nós vemos uma corrupção dentro da igreja. E nós vamos ver pregadores, e nós vamos chamar esses reformadores, que vão desejar que exista uma reforma dentro da igreja. Para que a Igreja Católica voltasse para o tempo que eles cuidavam dos pobres, das viúvas, o tempo que a Bíblia era de fato seguida. E nós vamos observar que dentro dessa igreja existia até divisão. Quando nós vamos ver, por exemplo, todos sabem mais ou menos as divisões, vou supor que sim. No século XI, só para termos ideia, 1053, houve o que nós chamamos o cisma do Oriente. Então dentro da igreja já deixamos de ter somente a Igreja Católica. Agora temos a Igreja Católica Romana, que a sede é em Roma naquela altura, hoje é no Vaticano, e nós vamos observar que existirá em Istambul, na atual Istambul, a Igreja Ortodoxa, cujo líder é o Patriarca. Ou seja, de uma união já começamos a ver uma separação. Mais à frente, nós vamos começar a ver dentro da Europa 2 papas. Vai chegar a um ponto até de ter 3, que é um em Roma e outro em Avião, que é em França. O Papa, que é simbolismo de pureza, que é um simbolismo de liderança, ela também vai se tornar corrupta. Não estou a dizer que todos os clérigos daquela altura eram corruptos, mas vamos ver que a liderança principal estava-se a desviar dos caminhos do Senhor. Nós vamos saber, não sei se os irmãos conhecem esses papas, dou-vos um exemplo. O Papa Júlio II, ele era conhecido como o Papa Guerreiro. Era um Papa que ia para a guerra. Nós vamos ver o Estado Pontifício, como era chamado naquela altura, entrava em guerra, luta, matava-se pessoas em prol de poder. Nós temos o Papa Alexandre VI, para quem conhece, esse Papa, todos na altura sabiam que ele tinha filhos. E isso pode-se para quem é da Igreja Católica? Não. Existe algo chamado celibato. O padre ou qualquer pessoa que está na hierarquia eclesiástica não pode ter relações sexuais. E esses papas tinham.
nós vamos ver que até os cargos da igreja, só para nós termos uma ideia, elas eram vendidas. Ou seja, dou-vos um exemplo. Temos uma família, temos o pai, o irmão mais velho é que recebe a herança. E ele está normalmente ligado ao quê? À guerra. Mas o filho segundo, o terceiro e o quarto, que não vão ter essa herança, eles vão para onde? Para a vida religiosa. E muitos desses não têm o quê? Vocação nenhuma. Não se importavam, porque eles só olhavam a vida espiritual como o quê? Como um cargo. Eles estavam muito mais preocupados com o nome. E isso naturalmente não fazia com que os fiéis recebessem a ajuda da igreja. Ou seja, víamos uma distância completa. Uma igreja extremamente rica, enquanto os fiéis eram extremamente pobres. E além disso, passando agora para a Bíblia, nós vamos ver Paulo. O apóstolo Paulo vai colocar agora essa questão. Ele vai dizer assim, no capítulo 2, e depois os irmãos podem ler, que ninguém é considerado como justo perante Deus. Que a humanidade toda errou contra o Senhor. Que todos caíram no pecado. E por isso tornaram-se o quê? Inimigos do Senhor. Mas eu devo perguntar, mas Vítor, e as minhas boas obras, isso não importa? Não. Mas eu sou uma pessoa tão honesta. Eu dou a esmola. Eu até ajudo uma idosa a passar no passeio. Isso não é bom? Isso já me deveria dar toda a necessidade para eu ser salvo. Mas Paulo vai dizer que existe algo chamado a lei. E a lei mostra quanto o homem é pecador. Porque a lei não existe se o pecado também não existisse. Se a lei diz que mentir é errado, então porque alguém já tinha mentido. Se dizer que roubar é errado, é porque alguém já havia roubado. A lei mostra quanto o ser humano é pecador. E todos nós, não é só um ou outro, todos nós, de acordo com a palavra de Deus, nós éramos considerados como inimigos. Que duro. Nós vamos começar também a observar que nessa igreja vai começar-se a levantar reformadores que vão criticar a conduta da Igreja Católica. Todos estão a entender até agora? Que eu sei que já é algo que não é normalmente dito. Ou seja, começou-se a levantou-se, quero destacar pelo menos 2 homens. O primeiro é um senhor inglês também, chamado John Wycliffe, que começou a colocar uma questão que é: a igreja tem de deixar de ser corrupta, ela tem de voltar aos caminhos do Senhor. E além disso, ele programou e tentou traduzir a Bíblia em inglês. Algo que obviamente a Igreja Católica reprovou. E todos que depois o seguiram, infelizmente, acabaram mortos. Outro senhor, já da zona da atual Alemanha, aliás da República Checa, chamado Jan Hus, que também era um clérigo, ele também foi contra as medidas que a Igreja Católica estava a seguir. Sabem o que aconteceu com esse senhor, igreja? Ele morreu queimado na fogueira. Ou seja, pessoas dedicavam a sua vida literalmente para que a palavra do Senhor fosse pregada corretamente. Para que as pessoas tivessem desejo de ouvir a palavra do Senhor. E eu pergunto-te, como é que está a tua leitura da Bíblia? Como é que está o teu conhecimento sobre o Senhor? Será que hoje nós temos tanta oportunidade de ler? Pessoas dedicaram a sua vida, morreram queimadas. Será que eu estou a ler pelo menos a Bíblia? Para conhecer mais do meu Pai? Então nós vamos começar a observar que depois desses reformadores surge um rapaz chamado Lutero. Lutero nasceu numa zona que nós chamamos o Sacro Império Romano-Germânico, que é a junção da Alemanha, da República Checa, norte de Itália, da Áustria, da Holanda, da Bélgica. Tudo isso era um império na altura. E quando Lutero, que era um excelente aluno, ele sabia latim, sabia grego, já era mestre em artes, e o pai dele desejava que ele fosse tirar o curso de Direito,
Mas um certo dia, conta-se que ocorreu uma tempestade. E naquela tempestade ele prometeu que se sobrevivesse, ele ia dedicar a vida dele à religião. Algo que o pai odiou e rejeitou completamente essa decisão. Mas quando ele entrou com apenas 22 anos na ordem dos Agostinhos, que era uma ordem severa, que tinha que se mendigar, tinha que se tudo, e vocês já viram aquele corte de cabelo característico dos clérigos da altura, nós vamos começar a observar que Lutero tinha essa dúvida. Como é que o ser humano pode ser salvo? E isso o angustiava, porque a Igreja Católica dizia que se pelas obras a pessoa poderia ser salva, poderia obter a salvação. Mas Lutero vai dizer que mesmo que ele fizesse todas essas obras, ele se considerava injusto e pecador perante Deus. Porque Deus, como santo, ele reprova todo tipo de pecado. Não existe para Deus pecadão nem pecadinho. Pecado é pecado. Mas Vitor, eu só menti. A palavra do Senhor vai dizer que a única paternidade que o diabo tem é a mentira. O diabo é o pai da mentira. Então cuidado com quem mente, já? Ou seja, nós vamos começar a observar que ele começou a questionar. E quando um dia ele decidiu, um dos seus superiores deu-lhe a oportunidade de se tornar professor. E ele tirou o doutoramento em teologia na cidade de Wittenberg. Quando ele se tornou doutor, ele teve uma responsabilidade que foi de analisar o que nós acabamos de ler, a Epístola de Paulo aos Romanos. E quando ele leu que o justo viverá pela fé, ele diz que a partir daquele momento ele começou a compreender realmente a palavra do Senhor. Quando ele começou a ler a palavra de Deus, aquilo modificou tudo. E ele começou a ver, porque a Igreja Católica começou agora a promovia uma coisa que se os irmãos leram, na entrada, a irmã Raquel teve a ideia, a Gi, a minha mãe, mais a Júlia, escreveram tudo. Lá fora está ali está ali folhas com as 95 teses. Depois aconselho todos vivamente a ler, porque foi escrito exatamente por Lutero. Está bem? Está ali as 95 todas, completo. Mas nós vamos ver que existe naquela altura algo chamadas indulgências. Alguém já ouviu falar das indulgências? As indulgências era nada mais e nada menos, agora eu fico mais empolgado, era o quê? O pagamento pelo pecado. Pagamento pelo pecado? Sim, dou-vos uma ideia. Eu menti para o tio Wilton. O que é que acontecia na Igreja Católica? Se alguém pecar, o que é que ele tem que fazer? Um dos 7 sacramentos da Igreja. É o quê? A confissão. Ela tem que ir ao clérigo e tem que confessar o seu pecado. Mas o que é que acontece com as indulgências? A pessoa, eu menti, mas eu vou para a Igreja Católica e pago. Olha, estou a dar 20 euros, já estou livre do meu pecado. E a Igreja aprovava. Por que a Igreja aprovou aquilo? Porque o principal objetivo era o quê? Era dar uma reforma na Basílica de São Pedro. Uma basílica, se vocês forem até hoje ao Vaticano, vocês vão ver que é belíssima, mas veio tudo com o dinheiro dos fiéis. Ou seja, a pessoa pagava para ser perdoada. Nós vamos ver que nós, protestantes, nós acreditamos no quê? No céu e no inferno quando nós morremos. Ou nós vamos para um, ou nós vamos para o outro. Certo ou errado? Mas os católicos, eles têm um terceiro estágio. Nós temos o céu, nós temos o inferno e no meio nós temos o purgatório. O purgatório é que quando a pessoa errava, mas ela ainda foi mais ou menos boazinha, ainda tinha a oportunidade de ir para o céu, colocar dessa forma, ela ia para o purgatório, se purificava, se santificava, e passado depois esse período de purificação, ele poderia entrar no céu. Mas com as indulgências, quem que quer passar tempo à espera antes de ir para o céu? Ninguém. Ou seja, a pessoa ia lá, tio Wilton, está aqui 100 euros, eu roubei hoje a Vivian. Está aqui, já estou a pagar. Ou seja, a pessoa ali já era o quê? Já era perdoada. Pessoal, isso é bíblico? De forma alguma.
De forma alguma. Nós não podemos pagar pelo nosso pecado. Então, quando Lutero viu aquela situação, ele disse que tal coisa não poderia ocorrer. Então, ele decidiu escrever. Porque ele viu agora, através das Sagradas Escrituras que nós lemos aqui em Romanos, que o ser humano não é salvo pelas suas obras. Ele não é salvo por conta que ele dá associações de caridade. Ele é salvo. Não é salvo também pelos seus cursos. Ele não é salvo pela roupa que ele veste. Ele não é salvo pelo carro que ele tem. Ele não é salvo só porque ele está dentro da igreja. Ele é salvo porque ele tem fé em Cristo Jesus. Que ele reconhece que ele é pecador e ele precisa de um Salvador que o ajude todos os dias. Que ele reconhece que agora nós não somos mais inimigos de Deus. Paulo vai dizer o que em Romanos capítulo 13 e no capítulo 4? Que agora de inimigos nós somos filhos de Deus. Isso não é algo que eu e tu podemos comprar. Nós não podemos pagar pelo nosso pecado. Quem pagou pelo nosso pecado já foi Jesus Cristo naquela cruz. Que a palavra do Senhor vai dizer que Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Ele levou sobre si todas as coisas. Então quando nós o aceitamos, Paulo vai dizer que nós fomos justificados por Ele. E agora nós somos filhos. O pecado já não mais me domina. Quem me domina agora é o Espírito Santo que vive dentro de mim. E a partir do momento que nós percebemos que todos nós somos justificados pela fé, não pelo nosso currículo, é quando realmente nós nos convertemos. E é ali que a conversão realmente acontece. E Lutero então decide escrever isso. E em 31 de outubro de 1517, ele vai na Catedral do Wittenberg e afixa as 95 teses contra as indulgências. E o que ele fez foi um movimento muito ousado, porque quem permitiu as indulgências foi o próprio Papa. Então, quando ele critica as indulgências, ele não está a criticar só um bispo, ele não está a criticar um frade, ele está a criticar o líder máximo da igreja. Mas isso importou? Porque ele queria falar do verdadeiro evangelho que nós vivemos. Que nós somos salvos pela fé. Isso não vem de nós. O que está escrito em Efésios? Isso é dom de Deus. Isso é a graça, é um favor que não é imerecido. Nós não merecíamos a salvação. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 2, tu que dizes que não se deve roubar, por que tu roubas? Tu que dizes que não deves mentir, por que tu mentes? Tu que dizes que não deves adulterar, por que tu és adúltero? Mas quando nós reconhecemos que nós somos pecadores e dizemos, Deus, eu me arrependo, me aceita, por favor, como teu filho, Deus está de braços abertos para ti. Não é pelo pagamento, não é só chegar ali, é ter uma vida agora santa perante Cristo Jesus. Deus, Ele não chamou a ninguém para viver longe dEle. E quando Lutero faz isso, ele começa também a promover outras ideias. Eu recomendo aos irmãos vivamente a lerem um livro curtíssimo dele que chama-se A Liberdade Cristã, que é um livro fantástico, que é um resumo de tudo o que ele fala a respeito deste assunto. Mas Lutero vai dizer uma coisa, e só queria que os irmãos vissem a cidade de Wittenberg, que não se mudou tanto. Ela ainda continua bastante uma cidade medieval alemã daquela altura. Esta é a cidade. Está bem? Nós vamos ver que foi aqui em Wittenberg, que ali é onde estava, neste caso, como fosse o presidente da Câmara, que é a Casa Branca. E ali está a igreja, onde ele afixou e começou a dita Reforma Protestante. A partir dali, o Evangelho já não foi o mesmo. Ele foi logo uma coisa que não poderia acontecer, pessoal, só para nós termos ideia. As pessoas acreditavam tanto. Por exemplo, vamos dar uma ideia. E se a pessoa não conseguisse pagar pelas indulgências, não tivesse dinheiro, o que é que ela fazia? Ela andava, fazia procissões, o que é que ela poderia fazer? Ela orava. Ou seja, existem documentos da altura que dizia que num ano, para a pessoa ser perdoada de alguns pecados, ela tinha que orar cerca de 10.000 Ave Marias e Pai Nossos.
Como o tio disse, bota a Ave Maria nisso. É muita oração. A oração até é muito rápida. Mas agora eu vos pergunto. Vamos lá ver. Vocês acham que as pessoas naquela altura não iriam rezar esses 10.000 Pai Nosso e Ave Marias? Claro que iam. Porque a salvação da pessoa estava em jogo. Quem quer ir para o inferno? Ninguém. Eu não quero. Então a pessoa orava e dedicava àquilo. Porque ela não sabia, ela não lia a palavra. Porque ela não tinha conhecimento. E o primeiro ato de Lutero foi fazer o quê? A tradução da Bíblia. Ele traduziu o Novo Testamento para o alemão. Pessoal, que honra que nós temos de ler a palavra do Senhor. Que privilégio que cada um de nós tem de hoje de estar na sua casa, no trabalho, no transporte, onde quer que seja, e de poder acessar e de poder ter a honra de ler as Sagradas Escrituras. Então Lutero começou a traduzir. Mas então como é que eu posso alcançar milhões de pessoas? E Deus aí também é magnífico. Porque antes, um senhor chamado Gutenberg inventa a imprensa, com I. A imprensa que permitia exatamente a fabricação dos livros. Porque antes só os monges é que faziam à mão. Então naquele período já existia máquinas, instrumentos que já permitiam agora ter a tradução da Bíblia para todos aqueles que desejassem. E nós vamos ver aqui, o tempo já está a correr muito rápido, que a tradução da Bíblia foi fulcral. Pessoal, hoje se nós quisermos ler a Bíblia em inglês, podemos ler. Podemos ler até alemão, podemos ler em alemão. Quem quiser em português, pode ler. Hoje nós temos acesso gratuito à palavra do Senhor. Nós vamos observar que além da tradução da Bíblia, Lutero vai pregar uma coisa muito importante, que é, quem quiser anotar, claro, é a salvação universal. O que é que Lutero acredita? Ele diz que Deus, pessoal, quando nós recebemos a salvação, fomos nós que fomos atrás de Deus ou é Deus que veio ter connosco? Foi Deus que veio ter connosco. O ser humano jamais, de acordo com Lutero, teria a capacidade de chegar-se a Deus. Por que razão? Porque ele é pecador. A palavra do Senhor, Paulo vai dizer no capítulo 1, que mesmo eles sabiam de Deus, mas não o glorificaram como Deus. E foram entregues aos seus próprios deleites e seus próprios prazeres. Então não é o humano que vai atrás de Deus, mas é o próprio Deus que vai ter com o homem. É Deus que vai dizer, tu precisas de mim. Eu quero te amar e quero te tirar desse vazio que tu tens no teu coração. E quando nós vamos observar, ele vai dizer, mas isso é só para alguns. A salvação é só para a fila aqui da direita. E o que aconteceu então com a fila do meio, com a esquerda? Lutero vai dizer que a salvação, ela é para todos. Quem quiser será aceito como filho de Deus. Se ela tiver fé, se ela tiver arrependimento, a pessoa não pode se converter se ela não se arrepender dos seus pecados. Se ela tiver a fé e o arrependimento, ela passa a ser filho de Deus, justificado, santificado por Jesus Cristo. Então nós vamos observar outro ponto, que quando essa salvação, ela é universal, e não só todos nós, de acordo com Lutero, passamos a ser o quê? Sacerdotes. Não estou a dizer que todos aqui são pastores, ou são presbíteros, evangelistas, ou cardeais, ou bispos, ou apóstolos. Mas em Cristo Jesus, nós somos sacerdotes. Não era somente o sumo sacerdote que se podia chegar ao Santo dos Santos? Hoje, a qualquer hora, a qualquer minuto e a qualquer segundo, eu posso falar com Deus diretamente. Já não existe mais representante. Cristo já quebrou o véu. Eu já posso falar com Deus a qualquer momento do dia e da noite. Ele está disponível para ouvir. É de madrugada, Ele está atento e te ouve. É de dia, Ele está atento e te ouve. Qualquer altura, Deus, Ele ouve os seus filhos. Então esse sacerdócio é para todos. Nós vamos ver uma outra coisa. E esse é o ponto principal para nós depois orarmos. Então, para que servem as boas obras?
Se as boas obras não me dão a salvação, não me garantem a salvação, então por que eu preciso praticá-las? Tiago não diz que não é pelas obras que se vê a fé? Lutero vai dizer assim, que o homem, o justo, pratica o quê? Atos de justiça. Não é por ele ser errado, por fazer coisas que ele vai se tornar. É por ele ser, é que ele decide fazer. Pelo fato de ele já ser justificado, pelo fato de ele já ter sido limpo, pelo fato de ele já conhecer a Deus, quando ele olha para o pecado, ele já diz, isto aqui já não me pertence mais. Ele começa a rejeitar o pecado, ele começa a rejeitar as tentações, porque agora pela fé ele já reconhece o Senhor como Deus da vida dele. Então o justo pratica o quê? Atos de justiça. Então nós vamos perceber, as obras elas são o quê? A confirmação da fé do cristão. Que quando eu acredito, eu me converto, as minhas atitudes, as minhas falas, tudo o que eu faço é um sinal de adoração. É um sinal de culto. Que quando as pessoas olharem para mim e para ti, eles veem um reflexo de Cristo. E por último, e Érica, por favor, a igreja protestante tem 5 bases. Eu já perguntei no início da pregação, alguém que sabe latim? Então vamos aprender hoje um pouco de latim também. Já aprenderam história, aprenderam teologia e ainda vão sair com uma base linguística. Nós temos ali o que nós chamamos as solas. Solas significa, não é sola de sapato, nem nada disso, está bem? Não confundam. A sola do latim significa somente. Então o primeiro diz assim, sola fide é somente a fé. É somente a fé em Jesus Cristo. E unicamente em Cristo é que eu posso alcançar a salvação. Ah, mas pode ser por Alá? Não. Pode ser por Buda? Não. Pode ser algum Deus do hinduísmo? Não. Somente em Cristo Jesus. Como diz a palavra, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se ninguém vier ter comigo, ninguém vai conhecer o Pai. Ou seja, é somente pela fé que nós conhecemos a Cristo e conhecemos a Deus. O segundo, a sola Escritura, que é somente a Escritura. Pessoal, quando nós ministramos ou pregamos, ou quando nós evangelizamos, o pastor Hudson já recomendou isso e muito bem. Nós não damos os nossos achismos. Eu acho, eu penso, eu gosto, eu não gosto. Oh, esta parte da Bíblia me serve, esta aqui já não me serve. Não, toda a Escritura foi inspirada por Deus. Tudo o que está de Gênesis a Apocalipse é a palavra de Deus. Ela é a nossa conduta para a nossa vida. Então, se nós não tiver na Bíblia, nós como igreja fazemos o quê? Rejeitamos. Vocês não lembram-se dos bereanos, que eles eram considerados mais nobres do que os demais crentes, pelo fato de quando o pastor ministrava, eles estavam na palavra do Senhor a verificar se estava tudo na Bíblia. Ela não era enganada por profetas que só diziam o que elas gostavam. Eles pregavam a palavra do Senhor. Isso sim, não é correr atrás do profeta, não é correr atrás do dinheiro, é correr atrás da palavra do Senhor, que é verdadeira. O outro, sola gratia, que é somente a graça. O grupo Louvor, se quiser, também já pode estar aqui. Que é somente a graça, não é por pagamento, nós somos salvos pela graça do Senhor. Porque Ele olhou para mim e disse, esse merece a salvação. O meu filho merece esse amor e esse perdão. E o quarto, solo Cristo, somente Cristo. Cristo é o centro de tudo que há. Ele é o centro da igreja, Ele é o centro da família, Ele é o centro do trabalho, Ele é o centro do nosso ser, Ele é o centro do nosso pensamento. Tudo está em volta de Cristo Jesus. Ele é a verdade. Ele é o início, Ele é o fim, Ele é a alfa, é o ômega. Tudo está em volta de Cristo Jesus. E é com Ele que nós nos encontraremos nos ares. E por último, soli Deo glória, que significa somente glória a Deus. Não é glória ao humano. Não é adorar
o homem como ele fosse Deus, mas é reconhecer que nós somos falhos e tudo pertence a Ele. A minha vida pertence a Ele, os meus sonhos pertencem a Ele, os meus projetos pertencem a Ele. Tudo o que eu faço deve servir para glorificar o nome do Senhor. Tudo o que é feito é para a honra e glória dEle. Nós somos apenas mordomos e servos dEle, mas tudo é para glorificá-lo. Vamos ficar de pé. Espero que os irmãos tenham hoje aprendido algo novo. Uma história que trouxe a igreja como nós temos hoje. De poder ministrar, de poder pregar. Tudo isso foi feito porque o Espírito Santo de Deus conduz toda a história. E que neste momento, quando nós estivermos a orar, que o Espírito Santo possa tocar no teu coração. Que se hoje desejas sentir essa alegria da salvação, Ele está aqui para te tocar. Se hoje desejas te arrepender, e hoje eu faço o apelo, se alguém hoje quer voltar para os caminhos do Senhor, se alguém hoje quer aceitá-lo verdadeiramente, não perca a oportunidade. Nós não sabemos o dia do amanhã. Aproveita enquanto ainda tens tempo. Aproveita para ficar no caminho do Senhor quando ainda podes. Porque quando Ele vier buscar a sua santa igreja, eu creio que todos nós estaremos com Ele. Porque o último objetivo da salvação, igreja, é a glorificação. É quando nós estaremos com Deus. E se nós morrermos, seremos arrebatados. E se nós não morrermos, nós seremos ressuscitados e estaremos com Ele. Esse é o maior objetivo de um crente. Esse deve ser o nosso objetivo. É estar com Cristo, é glorificá-lo e é amá-lo para todo sempre. Se hoje alguém deseja fazer o apelo, por favor, não tenha vergonha. Venha à frente e entrega a tua vida por completo a Ele. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor ministrou ao nosso coração. Obrigado, Espírito Santo, porque Tu és maravilhoso. Tudo que o Senhor faz é grandioso, é perfeito, é agradável. Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós sabemos que não foi pelas nossas obras que fomos salvos,